E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui. O Erro de Descartes, Emoção, Razão e o Cérebro Humano, Antônio Damasio. O Damasio é médico neurologista, neurocientista e professor de neurociências na Universidade do Sul da Califórnia. E aqui nesse livro ele se propõe a falar justamente emoção, razão e o cérebro humano, porque o trabalho dele inteiro é sobre as emoções e como elas afetam, o que elas significam para nós. O livro aqui é dividido em 3 partes, são 11 capítulos, mais um pós-fácil, introdução, e são meio que 2 introduções que ele tem ali. E aí ele começa contando os primeiros casos de lesões cerebrais, onde eles conseguiam ver algum tipo de mudança das pessoas, né, em termos de comportamento, para começar a entender que, bom, existia uma coisa no cérebro que modulava o comportamento de alguma forma. Ele começa falando aqui do caso mais famoso, que é o do Phineas Gage, que era um cara que trabalhava numa construção, e um dia uma barra de ferro atravessa a cabeça dele aqui, né? A barra entra aqui e sai pela cabeça. Ele sobrevive, mas ele fica com uma lesão no lobo frontal. E de repente a personalidade dele muda completamente. Então eles começam a analisar assim, bom, qual foi a estrutura do cérebro que foi afetada e quais são os comportamentos dele que acabaram mudando e começaram a criar essas associações de qual parte do cérebro gerava uma mudança de comportamento X. E aí ele segue discorrendo de uma série de outros casos de lesões frontais e como isso foi se desenvolvendo ao longo da história, né? Como é que os pesquisadores viam isso. Ele coloca aqui alguns pesquisadores que não tinham acesso a muitas pessoas com lesões no lobo frontal, outras já tinham. Então, como é que se deu esse desenvolvimento do argumento do cérebro ele ser responsável por reações que nós temos, né? Então existem partes do nosso cérebro que processam as nossas emoções. E aí as pessoas que têm essas partes danificadas, elas não conseguem às vezes exibir essas emoções. E como isso afeta justamente essa questão do raciocínio. Porque uma das coisas que ele levanta aqui é que nós ainda vivemos muito numa ideia de que nós precisamos pensar as coisas de uma forma muito racional, muito fria. Só que ele começa a contar aqui que essas pessoas que tiveram as lesões que prejudicavam o processamento das emoções, essas pessoas não eram necessariamente mais racionais num sentido bom, porque elas ainda tomavam decisões que acabavam sendo mais prejudicial para elas. E aí o legal é que como ele é médico e ele atuava com pacientes assim, ele consegue trazer algumas histórias que ele via pessoalmente, né? Então tanto de pacientes que ele fez algum tipo de cirurgia ou tratava de alguma forma, e pacientes que eles usaram em estudos, porque ele também é pesquisador. Então ele traz um caso aqui de um cara que sofreu uma lesão, acho que era no córtex pré-frontal também, e o cara, de repente, ele começou a fazer apostas e ele ia perdendo dinheiro e esse tipo de paciente ele não aprende com o erro. Mais ou menos seria essa a definição. Então o cara tomou uma atitude arriscada, ele foi prejudicado, mas ele continuava tomando esse tipo de atitude arriscada, por conta da falta desse processamento de algumas emoções. Então ele vai discorrendo aqui no livro essa questão de as regiões do cérebro, o que elas afetam em termos do nosso comportamento. A região tal afeta a questão motora. Então eles conseguiram identificar assim, bom, se o paciente ele teve uma lesão só numa parte, mas não na parte motora, a parte motora não era danificada, mas alguma outra coisa do processo que foi danificada podia afetar a parte motora em algum outro sentido, não exatamente do cérebro, mas mostrando toda essa maquinaria cerebral como ela é intrincada. Porque o nosso cérebro hoje, nós já entendemos que ele não é assim, um órgão do tipo, tudo acontece junto ali. Não, dentro do cérebro existem como se fossem outras estruturas, né, ou subdivisões do cérebro, e essas regiões do cérebro elas são responsáveis por processar as informações. Só que determinadas informações elas são processadas em diferentes partes do cérebro. A mesma informação ela é processada em diferentes partes, porque daí cada parte é meio que responsável por alguma resolução de processar essa informação. Então ele começa a mostrar assim, bom, se o ventromedial ele nos ajuda a tomar reações mais emotivas, digamos assim, se o paciente ele tinha uma lesão, ele não tinha reações tão emotivas nisso aqui. E aí a parte dorsolateral, que seria mais responsável por uma racionalidade, digamos assim, ela acabava tomando mais conta, ela compensava aquilo que estava faltando. Só que ele começa a mostrar como o fato de não ter emoção não é necessariamente melhor. Justamente por isso, as emoções elas são parte fundamental da nossa percepção do mundo e para a nossa tomada de decisões também. Já na segunda parte do livro, ele começa a tentar elaborar uma explicação para essas coisas. Então ele começa a falar de estudos, tanto os estudos que ele participou, quanto de outros neurocientistas, né, pesquisando esse tipo de lesão, a questão das emoções e da razão, e começa a discutir esses estudos e tentar achar assim, bom, o que seriam as hipóteses. E ele acaba chegando aqui na hipótese do marcador somático, né, que é a questão de que
quando nós nos deparamos com uma situação, nós temos uma reação emocional. Nosso corpo libera neurotransmissores, reage de alguma forma emotiva. E por conta dessas emoções é que nós percebemos. Então, o marcador somático é literalmente as emoções que eu tenho, elas marcam a questão daquela circunstância. Então, se eu me sentir mal, aquilo é um marcador somático, aquilo já me dá um indício de que, bom, isso aqui talvez não seja algo bom, talvez eu precise me manter afastado, não faz sentido eu tomar a decisão de me aproximar disso, nesse tipo de sentido. Só que aí ele entra, claro, na questão de toda a biologia do cérebro, né, quais são as explicações que tem, a questão da evolução do comportamento, né, porque o comportamento ele é um contínuo evolutivo igual à evolução das espécies, né. Então esses comportamentos foram sendo selecionados ao longo da nossa evolução porque em algum momento eles eram importantes. Ele começa a discutir aqui a questão do teatro cartesiano, né, que nós ainda temos essa ideia de assim, bom, eu construo uma imagem no meu cérebro para poder refletir sobre o problema, então eu tenho lá uma imagem pensando numa situação. E na verdade isso não existe, né? O que nós chamamos de imagem, na verdade, é só a percepção em relação aos nossos sentidos e às nossas emoções sobre aquilo que nós estamos pensando, mas não existe esse teatro cartesiano, que era uma ideia do René Descartes, de como ele separava o corpo e a mente, né? Então a mente era um lugar separado do corpo. Ele coloca aqui que não, tanto que a mente aqui é tratada como simplesmente a circuitaria cerebral. Enquanto o cérebro estiver mandando sinais, essa interação dos sinais cerebrais, das regiões do cérebro, isso é a mente, mas a mente não é uma questão metafísica propriamente dita. E aí na parte 3 ele já começa testando a hipótese do marcador somático, né, que é uma hipótese que ele elaborou, e ele começa a descrever as razões pela qual essa hipótese faz sentido para ele. Ele vai discorrendo aqui também a questão do cérebro de um corpo com mente, né, então ele começa a falar a questão que o Descartes falava, né, eu penso, logo existo. Ele fala que não tem como, porque o conceito de mente e consciência ele surgiu depois do ser existir. E esse é o principal erro que ele acaba falando ali no final também. Ele entra aqui a questão uma paixão pela razão, né, essa coisa que nós temos de eu tenho que pensar racionalmente sobre o problema, excluir as emoções e tal. E ele mostra, ao longo do livro inteiro, como isso, na verdade, não é necessariamente melhor. As pessoas que não têm emoções, elas, na verdade, às vezes tomam decisões tão piores quanto se estivessem submetidas às emoções. Aqui no pós-fácil, daí ele começa a entrar em algumas questões que seria um pouco de futuro da pesquisa, as coisas que são mais incertas em relação à neurociência do cérebro, da mente, esse tipo de coisa. De uma forma geral, assim, o livro é bastante bacana, principalmente porque ele é ponderado, então, ainda que ele seja neurocientista, ele estuda as questões biológicas, em momento algum ele menospreza a questão da subjetividade, ele sempre deixa a par assim, bom, existe uma questão de subjetividade que nós não compreendemos direito, e isso aqui pode continuar sendo uma questão subjetiva em termos de mente como algo que nós não conhecemos. Essa é uma parte bastante legal, porque ele é muito ponderado. Quando ele fala da hipótese dele, ele mesmo mostra assim, o que seriam as limitações para testar essa hipótese, o que poderia ser falho nessa hipótese. E, nesse sentido, ele é muito bom. A questão que pega maior do livro é porque, principalmente na primeira parte, ele fala muito de neuroanatomia. E aí, assim, para quem nunca estudou neuroanatomia, ou nem anatomia de forma geral, o livro fica pesado nesse sentido, tá? Mesmo eu que já estudei anatomia e tudo mais, quando eu vi as coisas, eu falo assim, meu Deus, eu não lembro dessas coisas, e às vezes assim, são páginas e páginas seguidas falando de estruturas do cérebro, de partes do cérebro, como é que elas interagem, o que elas são responsáveis e tudo mais. Tem uma hora que começa a ficar um pouco pesado, porque parece muito técnico. Então, assim, mesmo que o livro ele tenha escrito de uma forma para se tornar mais acessível, não é possível falar desses aspectos de neuroanatomia sem utilizar termos técnicos. Então, o livro, para quem não está habituado com anatomia ou com estudos de neurociência, pode ser um livro assim muito complicado em termos de aspectos técnicos de neuroanatomia em si. Para quem já tem mais contato, acaba ficando mais fácil. Isso não torna o livro menos melhor, digamos assim. Só que acaba sendo um empecilho para quem não tem conhecimento, fica uma coisa mais entruncada ali. Precisa levar em consideração o contexto do livro, porque, se eu não me engano, o livro foi publicado em 1993, a primeira edição brasileira é de 1996, se eu não me engano, e ela teve duas reedições. Então, acho que uma foi em 2005 e a última em 2012, se eu não estou enganado. Então, assim, ele deve ter feito algumas reformulações no livro, né, porque algumas coisas que ele pensou lá em 1993 até agora, muita coisa já mudou. Então, algumas coisas já devem ter caído por terra, outras reformuladas, então ele deve ter reeditado o livro nesse sentido.
tá? Mas precisa contextualizar que muita coisa que ele conta aqui surge já daquela época, né? Uma outra coisa bacana aqui é porque todos os estudos que ele cita, ele sempre menciona os outros pesquisadores, outros, sei lá, médicos responsáveis por algum tipo de procedimento. Ele conta aqui o médico que desenvolveu a leucotomia, que é tirar uma parte do cérebro, né? Principalmente esses pacientes que tinham reações exageradas, então o indivíduo ele era ansioso em demasia, aquilo gerava tanto prejuízo para ele, que a leucotomia acabava sendo uma solução. Então, ainda que eu tirasse uma parte do cérebro e eu podia ter alguns efeitos adversos, porque, tipo, bom, eu não consegui tirar só aquela parte. A parte inteira ali, ela afeta outras regiões. Mas o fato de ter diminuído a ansiedade desse paciente é uma coisa melhor para ele conviver com faltar agora uma outra coisa do que estar com ansiedade em demasia. No final aqui ele até conta de um colega médico dele que chamou ele para acompanhar alguns pacientes que tinham um tipo de dor exagerada, não lembro o nome agora, e porque o Damasio ele era meio contra a leucotomia e tal, ele achava assim, é um procedimento muito arcaico, digamos assim, porque tirar uma parte do cérebro, quando inventaram isso, ninguém sabia exatamente tudo que afetaria, né? Só que ele mostra lá esses pacientes, por exemplo, que viviam com dor extrema, que a leucotomia acabava sendo a única solução. E o médico que convida ele para acompanhar mostra um paciente lá que o paciente vive agonizado de dor, medicamento não funciona, nem morfina funciona, o paciente vive em dor. E aí eles fazem a cirurgia de leucotomia. E aí é engraçado porque depois de 2 dias eles voltam lá para ver o paciente e o médico pergunta pro paciente lá, como é que tá as dores? Ele fala assim, não, a dor continua, mas agora eu me sinto bem. Justamente mostrando como essa questão do o que é a nossa percepção em relação às emoções que nós temos, né? Até porque dor, eu já falei bastante aqui no meu Instagram, é uma percepção subjetiva, é uma experiência subjetiva. Então, o paciente ele pode estar lá com uma experiência muito exagerada. Então, quando ele tira aquele pedaço do cérebro, ele não tem a experiência exagerada. Ele ainda sente alguma dor, mas a experiência que ele tinha foi danificada pela falta daquela parte do cérebro que foi removida. Então, é bem curioso ele mostrar esses casos, né, das lesões cerebrais, como aquilo influencia e interfere no comportamento dos indivíduos. Essa é uma parte muito bacana do livro. Assim, não é um livro para todo mundo, porque tem que gostar do tema, porque ele discorre muita coisa técnica aqui, mas para quem gosta de comportamento, de neurociência, quer entender a questão do cérebro, é um livro que vale muito a pena ler para começar a entender principalmente essa questão da história, né, com os primeiros pacientes com lesões cerebrais que nós podíamos avaliar e poder testar assim, como isso influenciava o comportamento. Ainda que a linguagem dele aqui seja mais acessível, ela ainda assim é técnica na parte de neuroanatomia, mas isso só na primeira parte. Da segunda parte em diante, o livro já começa a ficar um pouco mais tranquilo. Não que ele não volte a abordar essas questões técnicas, mas aí ele já começa a discorrer um pouco mais das hipóteses que eram elaboradas para poder explicar esses problemas. Eu gostei bastante do livro, mas como eu falei, não é para todo mundo. Então fica aí a indicação, beleza?